Boa noite a todos. Hoje eu vou falar de um tema, vidas e desafios. Ou seja, quem de nós não tem desafios, né? Se estamos aqui encarnados, é um desafio atrás do outro. O que é a vida? Esta é uma daquelas perguntas para a qual todos gostariam de encontrar uma resposta. Com certeza, cada um de nós, aqui presente, já pensou e tentou definir a vida. E com certeza também, cada um de nós já se perguntou, muitas e muitas vezes, por que tantas dificuldades? Por que tantos obstáculos? Tantos desafios em nossa vida? Por que a hora que eu passo um desafio, que as coisas estão melhores, lá vem outro? Então hoje nós vamos falar um pouquinho disso. Por que é tão difícil viver? Para não nos estendermos em demasia, se temos apenas aqueles problemas, aqueles desafios que mais nos doem, aqueles que mais nos fazem sofrer. Falta de saúde, o desencarne de um ente próximo, os problemas familiares, os maus relacionamentos, e assim vai. Vários desafios que nós temos que encarar durante a nossa encarnação. Como definir a vida? Torna-se fácil refletir sobre um assunto se simplificarmos ao máximo o seu sentido. Assim, vejamos. Quando vemos algo quieto, pensamos que ele está morto. Está parado, está morto. Um leve movimento indica que nos equivocamos. É o mover de um corpo que define se ele está vivo, não é? Assim, de maneira geral, podemos dizer que a vida é movimento, é animação. Mesmo assim, cada um de nós tem seu jeito próprio de conceituar a vida. De maneira geral, e para que entendamos mais facilmente, define-se vida como um período constituído entre o nascimento e o falecimento. Alguém, poeticamente, a definiu assim: a vida é um mistério, à espera de ser revelado. É um jogo a ser vencido, uma luta a ser enfrentada, e, ao mesmo tempo, é a beleza à procura de elogios e a canção para ser cantada. Todos os dias a vida nos dá oportunidades de transformar as tristezas em alegrias, para que possamos realizar nossa missão e alcançar os nossos objetivos. Para que, então, afinal, serve a vida? Para que vivemos? Por que estamos aqui? São perguntas para as quais devemos encontrar respostas. Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Divaldo, do nosso querido amigo, em seu livro Vida, Desafios e Soluções, considerando esse aspecto fundamental, nos traz um conceito interessante para a nossa análise e estudo. A vida física é uma experiência iluminativa que enfrenta inumeráveis desafios no seu processo de crescimento, exigindo esforços bem direcionados, a fim de solucionar esses desafios. Analisando a postura do indivíduo frente a estas experiências, nós podemos perceber, diz Joana, quando o espírito é imaturo, ele se mergulha em chamas de desequilíbrio. Quando amadurecido, ele vê cada desafio como oportunidade de evolução. Infelizmente, nós, na maioria das vezes, nós ainda agimos com imaturidade,
porque nós ainda nos mergulhamos nas chamas do desequilíbrio. A gente ainda não consegue ver o desafio como oportunidade de evolução. A gente se desespera, arranca os cabelos, provando a nossa imaturidade. Entendamos vida física como encarnação, aquele período em que o espírito se encontra encarnado. Recorrendo ao Livro dos Espíritos, em sua questão 132, encontraremos: qual é a finalidade da encarnação dos espíritos? Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Para uns é prova, para outros expiação e para alguns uma missão. Mas para chegar a essa perfeição, eles devem sofrer todas as vicissitudes da existência corpórea. Ou seja, para nós chegarmos na posição de espíritos perfeitos, nós temos que sofrer todas as vicissitudes da vida. Ou seja, nós temos que enfrentar desafios vários necessários à evolução de cada um. Determinadas pessoas já superaram alguns tipos de desafios, outras não. Então, para cada um, vem o desafio necessário à sua evolução. A doutrina espírita, apresentada ao mundo por meio do trabalho de codificação realizado por Kardec, com a autorização e auxílio dos espíritos superiores, veio mostrar ao mundo que existe um objetivo mais sério na vida além de curtição, de prazer ou da simples satisfação. A vida é uma oportunidade oferecida a cada um de nós por Deus, nosso Pai, para o nosso crescimento. Assim, começamos a entender os motivos de nossos sofrimentos, das nossas dores e das nossas dificuldades, porque elas vêm para o nosso crescimento, para a nossa evolução, para a nossa transformação em um ser melhor. Na verdade, todos esses percalços que encontramos na vida são oportunidades de crescimento, convites ao nosso melhoramento. Não que estejamos fazendo, como muitas pessoas às vezes pensam, que o nosso espiritismo enaltece o sofrimento. Claro que não é isso. A doutrina espírita, como religião, é uma das que mais trabalham pela felicidade do homem, mostrando-lhes o caminho para chegar a ela. Essa nossa religião nos mostra que precisamos ainda de desafios para que cheguemos à nossa evolução, para que nos transformemos, para que progridamos. Mostra-nos que a infelicidade é criação do homem, porque nós é que nos sentimos infelizes diante dos desafios. Nós temos que vê-los como uma oportunidade de crescimento, de progresso, e não de infelicidade. E a nossa religião nos mostra como a gente pode acabar com esta infelicidade, quando nós nos prontificamos a seguir as leis que levam à felicidade que tanto procuramos. Quando nós começamos a olhar as nossas dificuldades como oportunidades de crescimento. Só para que fique bem claro a esse respeito, podemos dar um exemplo que melhor ilustrará nossa posição sobre esse assunto. Numa escola, o aluno fica sabendo que no próximo dia deverá fazer uma prova. Ele sofre, chora, fica angustiado,
reclama dos professores, da escola, enfim. Pensa que todos querem o seu mal. Engana-se, pois a prova apenas tem o objetivo de medir o seu aprendizado e levá-lo a uma posição melhor. O mesmo se dá em relação à vida. Os problemas, as dificuldades, os desafios que enfrentamos não são castigos, são oportunidades para medir o nosso aprendizado. São através desses desafios que nós somos avaliados, o quanto nós já aprendemos. Desculpa aí, mas a tosse é meio constante aqui na pessoa. O aluno que passa na prova chega mais rápido ao seu objetivo final. O espírito que enfrenta com altivez e coragem os seus desafios usufrui mais rapidamente da felicidade prometida por Jesus. Felicidade esta destinada aos bem-aventurados, porque eles já foram provados nas suas provas e já se mostraram que houve um aprendizado na vida deles, que já houve um progresso. Concluíram os seus aprendizados, conforme asseverou Jesus. Bem-aventurança significa felicidade. No capítulo 5 de São Mateus, um sermão da montanha, o Senhor promete a felicidade aos que vivem como filhos de Deus e aponta alguns traços que devem ter para refletirem o modo de ser de Cristo e procurarem viver como o mesmo, que são as bem-aventuranças. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados, todas aquelas bem-aventuranças, é a forma que está lá no Sermão da Montanha, que mostra como nós temos que seguir os ensinamentos de Jesus. Diante desse exposto, perguntamos: como nos portamos diante dos testes que surgem em nossa caminhada? Como é a nossa atitude quando nós nos deparamos com os desafios que encontramos na vida? Sabemos que em nossas vidas, diariamente, estamos nos deparando com as dificuldades. Resolvemos um problema e já tem outro logo adiante. A realidade é que estas dificuldades, cada um de nós reage de maneira diferente. Cada um de nós tem uma reação quando a dificuldade nos apresenta. Mas dificilmente aceitamos bem os testes que a vida nos dá. Um espírito já amadurecido considera cada vitória uma oportunidade de evolução, que o colocará diante de um novo desafio. Cada etapa é constituída de uma escala de valores que tem um grande significado. Ultrapassada uma dessas fases, outra surgirá com novos esforços. É como o jogo do videogame, né? A pessoa tem aquele monte de desafios para passar aquela fase. Passou, opa, estou na fase seguinte. E lá vem mais desafios para ela vencer aquela fase e passar para a seguinte. Assim é a nossa vida. Sabemos que o homem é um ser sociável, que foi criado para viver em grupo, pois sozinho o homem não consegue viver. Mas nesta vida em sociedade, enfrentando a sua agressividade e a do outro, o seu melindre e o do outro, as suas queixas e as queixas do próximo, e tudo que pode ocorrer de negativo nesses relacionamentos, o homem guarda em si os conflitos.
conflitos que irão atormentá-los continuadamente. É claro que continuadamente está sendo considerado apenas se tratando da possibilidade desse homem não querer resolver seus conflitos, não querer enfrentá-los. E esse é um dos nossos objetivos, mostrar que podemos e devemos vencer nossos medos, nossos conflitos, nossos problemas, porque eles nos são necessários à nossa evolução, ao nosso crescimento. É o novo olhar que nós temos que ter diante das dificuldades que nos aparecem. Nós temos que pensar que essas oportunidades, que essas dificuldades que aparecem na nossa vida são oportunidades de crescimento. Às vezes a gente pensa, poxa, oramos tanto, e vira e mexe, lá vem um problema, lá vem uma dificuldade. Mas isso é o natural na vida de cada um de nós. Só que essas dificuldades nós temos que olhar como oportunidades de crescimento. Elas vêm para nos avaliar o nosso aprendizado. Ah, então ela vai ver que eu não aprendi nada. Se não aprendeu nada, ela vai voltar novamente, como um novo desafio, até você passar nessa prova, até você estar apto para seguir uma fase seguinte. Nessa relação de troca que a vida em sociedade nos impõe, vai ficando resquícios em nós. Resquícios que podem ser positivos ou negativos, que serão guardados em nossos arquivos mentais. A nossa mente é como se fosse um grande arquivo, e nele vamos guardando tudo o que acontece em nossas vidas. As boas recordações, os bons acontecimentos, fazemos questões de tê-los ao nosso alcance, nas primeiras gavetas do nosso arquivo. Já o mesmo não acontece com as más recordações. Assim, fazemos questões de apagá-las, ou melhor, escondê-las, mantendo-as nas gavetas mais distantes, que quase não serão utilizadas por nós. Aquela briga com o vizinho, a raiva do nosso chefe, a discussão com o marido, as desconfianças, os ódios, as malquerenças, enfim, tudo que não nos agradou, nós guardamos lá naquelas gavetas distantes, onde nós dificilmente vamos abri-las, para que nós não relembremos da dor que aquilo nos causou. Mas tudo isso começa a refletir em nosso comportamento, como conflitos mal resolvidos, emoções mal resolvidas. Também não podemos ainda esquecer das emoções mal resolvidas que ficaram no passado, que estão registradas na mente, e a mente registra tudo que é do espírito. Se não encontramos a causa para um determinado mal nesta existência, com certeza será de uma existência passada, necessitando de corrigir, de arrumar. Se nós tivermos uma dor de cabeça, um mal-estar repentino, isso fica em nós nos perturbando, aumentando a cada dia. Nessas situações, nós procuramos os recursos da medicina. São receitados remédios que cuidarão do nosso corpo. Mas se o problema está no corpo, vai se resolver. Mas se ele não estiver? Se ele estiver lá naqueles arquivos que nós guardamos mal resolvidos? E aí? Se ele não estiver no corpo, ele não será resolvido. Pois tais problemas, como essa dor de cabeça, esse mal-estar, será apenas o efeito de uma causa lá atrás. A ciência não consegue resolver os problemas da alma, apenas os do corpo. E se somos algo mais do que corpo, pois somos, quem cuidará de nossas almas? Fomos preparados para viver em um mundo onde aqueles com superinteligência
solucionam todas as situações difíceis que surgem em nossos caminhos. Porém, logo se percebeu que havia algo mais, a emoção. Também se percebeu que apenas a emoção não bastava. Era necessário o equilíbrio entre a inteligência e a emoção. Ou seja, aquilo que a doutrina espírita já nos ensina. O espírito evolui em dois aspectos, na razão e no sentimento, na inteligência e no amor, intelectualmente e moralmente. Surge a necessidade de aprendermos a trabalhar com as nossas emoções. Aí começam a fazer mais sentido as palavras de Jesus, quando nos recomendava o perdão, o amor ao próximo. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância. E a vida em abundância que Jesus pode nos proporcionar está relativamente ligada à nossa capacidade de perdoar. Ninguém pode ser feliz com o coração cheio de mágoa ou ressentimento. Pode parecer conversa de religioso, mas hoje até a psicoterapia já admite isso. O perdão é uma doação que você faz a alguém que talvez nem mereça, mas no fundo é uma doação que você faz a si mesmo, porque é você quem se liberta. Façamos uma proposta conosco. Passemos uma borracha em todos os sentimentos de mágoa que ainda temos. Libertemo-nos do ódio. Expulsemos a mágoa. Perdoemos os nossos ofensores e a nós mesmos, pois todos nós necessitamos do perdão de Deus, ensinado por Jesus na oração do Pai Nosso. Se Deus, a suprema bondade, compreende nossos erros, por que não haveríamos de entender os erros alheios? Experimente perdoar, pois quem aprender a perdoar jamais se esquecerá, por sentir os efeitos da felicidade que advém deste fato. Quando somos machucados em nosso íntimo, em nossa alma, em nossos sentimentos, tendemos a manter a raiva dentro de nós. E isso só faz crescer mágoa e afastar as pessoas, pois nos tornamos uma pessoa amarga, uma pessoa difícil de se lidar. Podemos e devemos entender que pode parar de doer se formos capazes de perdoar. É difícil para você perdoar? Quem se sente incapaz de perdoar acaba focando sua atenção em quem ou no que o feriu, e isso faz muito mal. A pessoa não progride, não vai adiante, ela fica presa àquela mágoa, aquele ódio, daquele atrito que houve com alguém. É como se a raiva sentida permanecesse presente. Não perdoar é manter o papel de vítima, que não permite crescimento. É manter a raiva, a mágoa, o rancor, pois mantém uma situação do passado que influencia no presente. Vale lembrar que perdoar não significa necessariamente esquecer a mágoa e aceitar o que foi feito, mas sim superar, elevar, ver por outro ponto de vista e valores e praticar a empatia. Porque muitas vezes esquecer nós não conseguimos, porque nós temos memória. E a memória está ali nos lembrando o que aconteceu. Mas se nós já não desejarmos o mal a esta pessoa, a gente já está no progresso.
Se a gente se colocar no lugar desta outra pessoa e refletir, será que se eu tivesse no lugar dele, eu também não faria? Muitas vezes não, nós não faríamos. Mas se nós não faríamos, é porque nós já aprendemos essa lição. E esse irmão ainda não aprendeu. A opção é nossa. Mas devemos nos lembrar que toda situação mal resolvida gera sentimentos negativos e podem se tornar no inferno particular. É o perdão que permite que um casamento não acabe, que uma amizade tenha continuidade depois de um conflito, ou que as relações do trabalho sobrevivam em meio aos desentendimentos que costumam ocorrer em um ambiente profissional. Já está mais do que comprovado que acumular sentimentos negativos compromete a saúde física e mental, desencadeando não só conflitos psicológicos, mas também muitas doenças. O perdão requer autoconhecimento, inteligência emocional, humildade, e devemos praticá-lo. Concluímos então que o perdão é o remédio, é a solução. E para chegarmos a essa terapia, necessário se faz que nos conheçamos. Nós temos que nos conhecer, que tenhamos coragem de limpar os nossos arquivos, aquelas gavetas que nós guardamos, aquelas memórias sofridas, nós temos que ter coragem de abrir para limpar. A necessidade do autoconhecimento. Será que somos tão perfeitos assim para não perdoarmos um irmão que errou? Será que nós nunca erramos? Ou pelo menos não lhe desejar nenhum mal. Isso já será um bom começo. Só podemos eliminar a sujeira de uma casa se tivermos a coragem de arrastar os móveis para poder saber aonde a sujeira está. E não deixá-la lá guardadinha debaixo do tapete, dentro da gaveta. Não. Vamos abrir essas gavetas, vamos levantar esse tapete e retirar toda a mágoa, todo o sofrimento que ficou ali guardado e nos livrar desse sentimento. Nós podemos achar até que esse irmão que nos fez esse mal não mereça o nosso perdão. Mas esse perdão vai nos aliviar, vai nos tirar desta frequência vibratória. Nós vamos aliviar o nosso coração e o nosso espírito desta mágoa. Isso vai nos fazer um bem enorme. Apresentamos a meditação como um recurso que vai favorecer ao autoencontro, a autorrealização, proporcionando um pensamento bem direcionado no processo de vitória do ser que se plenifica e se torna uno com Deus. Cada um deve procurar o melhor meio de fazer a sua meditação. O ideal é que busquemos elevar os nossos pensamentos, limpando-os de tudo que nos perturba, procurando localizar o problema, a fim de resolvê-lo. Vou falar agora de uma história, O Trem da Vida. Essa história faz uma comparação extremamente interessante sobre a vida e uma viagem de trem. A vida não passa de uma viagem de trem, cheia de embarques e desembarques, alguns acidentes, surpresas agradáveis em alguns embarques e grandes tristezas em outros. Quando nascemos, entramos nesse trem, esse trem da vida. E nos deparamos com algumas pessoas que julgamos estarão sempre nessa viagem conosco,
com os nossos pais. Infelizmente, isto não é verdade. Em alguma estação, eles descerão e nos deixarão órfãos de seu carinho, de sua amizade e companhia insubstituível. Assim é a vida. Como se fosse um trem, esse trem está ali percorrendo o seu trilho e vão entrando, vão embarcando pessoas e vão desembarcando outras. Quando nós nos vemos nesse trem da vida, que estamos ali ao lado de nossos pais, nós pensamos que eles nunca irão antes de nós, que eles nunca irão nos abandonar. Nós teremos eles para sempre, ali a nos proteger, a nos auxiliar, a nos ajudar. Mas não é assim. Muitas vezes, esses nossos pais desembarcam precocemente. Outras vezes, eles não desembarcam precocemente, mas desembarcam muito antes de nós. E nós nos tornamos órfãos desses pais que tanto prezamos. Mas isso não impede que durante a viagem, essa viagem de trem, pessoas interessantes e que virão a ser super especiais para nós embarquem. Nesse trem da vida chegam nossos irmãos, nossos amigos e amores maravilhosos. Muitas pessoas tomam esse trem apenas a passeio. Está ali, mas não está vivenciando nada, está apenas passeando nesse trem da vida. Ainda outros circularão pelo trem, prontos a ajudar a quem precisa. Quantas pessoas que estão aí nesse trem da vida, e aonde estiver alguém precisando, ou quando um amigo está precisando, ele mesmo passando por momentos difíceis, de dor, ele coloca a sua dor no bolso e vai ajudar a um irmão, a um amigo, ao próximo. Esses sim estão fazendo uma boa viagem de trem, aproveitando a cada minuto nesta embarcação. Muitos descem e deixam saudades eternas. Quantos de nós que temos afetos, amigos, que já desceram, que já desembarcaram e nos deixaram tantas saudades. Outros tantos passam por esse trem de uma forma que, quando desocupam seu assento, ninguém nem sequer percebe. São pessoas que estão vivendo, ou, nessa analogia do trem, estão nesse trem da vida, e não deixam nada de bom, nenhuma marca para ninguém. Então, quando ele desembarca desse trem, ninguém nem nota, ninguém observa, ninguém repara, ninguém sente a falta. Curioso é constatar que alguns passageiros que nos são tão amados acomodam-se em vagões diferentes dos nossos. Muitas vezes, nós temos pessoas que não são tão queridas, mas elas estão em vagões diferentes. Não estão no mesmo vagão que nós. Estão em outros vagões. Mas isso não impede que nós deixemos o nosso vagão e cheguemos até eles. Vamos lá atrás dessas pessoas que não são tão queridas. Só que, infelizmente, quando nós encontramos essas pessoas tão queridas, muitas vezes nós percebemos que o lugar, que o assento ao lado dele, desse ser que nos é querido, já está ocupado.
que nós não poderemos jamais sentar ao seu lado, pois já terá alguém ocupando este lugar. Não importa. É assim a viagem, cheia de atropelos, cheia de sonhos, de fantasias, de esperas, de despedidas, porém jamais de retornos. Então, nessa viagem, aos embarques, aos desembarques, há sofrimento, há alegria, há esperas, há sonhos, há desafios, mas jamais esta viagem de trem retorna. Nós jamais poderemos voltar no começo e fazer uma história diferente, como nos diz Chico. Nós podemos sim parar hoje e mudar o final da história. Mas o começo dela, o que nós já vivemos até aqui, isso a gente não pode mudar. Nós podemos fazer um final diferente, mas um começo diferente, não. Façamos, então, esta viagem da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos os passageiros, que nós não tenhamos nada para nos arrepender quando alguém que nos é tão caro desembarcar do trem. Porque muitas vezes nós só vamos sentir a falta desse alguém quando nós não o tivermos mais ao nosso lado, quando ele já tiver desembarcado. E aí já vai ser um pouco tarde para vir o arrependimento, para vir o remorso. Então nós temos que aproveitar enquanto estamos nesta viagem de trem. Aproveitar a viver bem com todos os que estão à nossa volta. Vamos aproveitar esta viagem para encarar os nossos desafios como propostas de mudança, de transformação, de transformarmos em um ser melhor. É para isso que vêm os desafios, como oportunidades de crescimento. E tudo isso acontecendo, nós nessa viagem de trem. Temos dificuldades, temos alegrias, temos momentos felizes, temos momentos difíceis, temos o perdão para ser praticado com tanta gente, inclusive conosco, nos perdoar, perdoar as nossas falhas, perdoar os nossos erros. Nós somos falhos, todos nós somos falhos. Se nós não tivéssemos mais erros, nós não aqui estaríamos. Nós já estaríamos habitando mundos melhores, mundos felizes. Se nós aqui estamos, é porque nós ainda temos esta necessidade de aprendizado, de transformação, de evolução. Então vai vir, sim, um desafio atrás do outro. E quantas vezes a gente fala, mas acabei de passar por uma dificuldade, olha que eu estou respirando, lá vem outro. Mas, quando o mar está calmo, o bom marujo desconfia. Porque a realidade é uma onda atrás da outra. Acalmou, fica esperto, porque lá vem uma maior ainda, quando a gente não está esperando. São essas oportunidades que a vida nos oferece de crescimento. Façamos esta viagem, então, da melhor maneira possível, tentando nos relacionar bem com todos, procurando em cada um deles, em cada uma das pessoas que estão fazendo a viagem conosco, o que tiverem de melhor. Lembrando sempre que em algum momento do trajeto, eles poderão fraquejar. E provavelmente precisaremos entender isso, porque nós também fraquejaremos, muitas vezes. E com certeza haverá alguém que nos entenderá. Com certeza haverá alguém que nos estenderá a mão.
Que sejamos nós, então, a estender a mão ao nosso irmão, que também fraquejou, que também está fraquejando, porque nós também vamos fraquejar e já fraquejamos muitas e muitas vezes. Pois estamos nessa viagem de trem para aprender, para crescer, para evoluir, para nos transformar, para deixar o homem velho que existe em nós para trás e fazer nascer o homem novo. Amigos, façamos com que a nossa estada nesse trem seja tranquila, que tenha valido a pena e que quando chegar a hora de desembarcarmos, o nosso lugar vazio traga saudades e boas recordações para aqueles que prosseguirem. Porque quando nós desembarcarmos, com certeza, muitos outros próximos a nós ficarão. Que possam sentir a nossa falta, a saudade de nós. E não o contrário, dizer, já foi tarde, Deus me livre. Não. Que deixemos sementes de amor, sementes de cuidado, de afeto, de carinho, para que, quando nós desembarcarmos desse trem, a nossa ausência seja sentida pelos que conviveram conosco. É sempre bom lembrarmos de outro bom conselho de vida que nossa amiga Joana de Ângeles nos apresenta. Viver é um desafio sublime. E realizá-lo com sabedoria é uma bem-aventurança que se encontra à disposição de todo aquele que se resolva decididamente por avançar, autossuperar-se e alcançar a comunhão com Deus. Então, que nós aprendamos a viver, que é um desafio, como diz Joana de Ângeles, sublime. Mas nós temos que usar a sabedoria para que nós vejamos os desafios desta forma. Compreender que esses desafios nos aparecem para que nós aprendamos com eles. Que esses desafios são aquelas provas lá na escola que vão nos levar ou para a série seguinte ou nós vamos permanecer na mesma. É uma forma de avaliar o nosso aprendizado. O que já aprendemos? Não sei se vocês já repararam que algumas vezes nas nossas vidas nós temos dificuldades. Nós temos determinada dificuldade e dali um tempo nós temos novamente uma dificuldade semelhante àquela. A gente fala, mas meu Deus, já passei por isso e de novo. Por que de novo? Porque nós não aprendemos aquela lição. A lição teve que ser retornada para que, quem sabe, desta vez, nós aprendamos. E se não aprender na segunda, virá a terceira, virá a quarta, virá quantas vezes forem necessárias ao nosso aprendizado. É difícil, não é fácil, nós olharmos para as dificuldades e para os desafios e aceitá-los como uma oportunidade de crescimento. É difícil, porque quando nós estamos lá no meio do redemoinho, numa dificuldade, numa dor, num sofrimento, é difícil a gente olhar para aquilo e pensar, não, isso é uma oportunidade de crescimento. Eu vou olhar com os olhos, um olhar diferente e mostrar que eu já sou capaz de enfrentar esta dificuldade. É difícil, porque nós ainda somos imaturos, nós ainda somos pequenos no aprendizado.
E quando nós tivermos, sim, maturidade suficiente, nós vamos conseguir olhar para os nossos problemas com esse olhar. Ele veio como uma oportunidade de crescimento. Vou fazer o meu melhor. E se nós ficarmos a cada vez tentando um pouquinho mais compreender o porquê temos os desafios, porque os desafios aparecem na nossa vida, vai chegar uma hora que nós já teremos essa maturidade de mudar o nosso olhar e compreendermos o porquê esse desafio apareceu na nossa vida. Então, que nós tenhamos esse aprendizado, possamos usá-lo na nossa vida e que nós aprendamos a deixar sementes de afeto, de amor, de carinho durante a nossa viagem. Como eu coloquei aqui para a gente comparar com uma viagem de trem, que nós, durante esse trajeto na viagem de trem, que a gente vá plantando flores no caminho. E não plantando espinhos. Porque vai que a gente desça desse trem e nós mesmos vamos pisar nesse espinho. Vamos ter essas dificuldades, aquelas que nós deixamos para o outro, nós mesmos podemos sentir na nossa vida. E estamos aqui, como Jesus nos ensinou, para deixar boas sementes. Nós já sabemos que cada encarnação, cada vida é a colheita do que nós semeamos outrora. Então, usemos a sabedoria e semeemos agora boas sementes, para que no futuro nós possamos colher bons frutos, nós possamos ter a reação dessa ação que fizemos agora, uma reação de paz, de amor, porque nós selecionamos as melhores sementes e jogamos durante a nossa caminhada. E aí, com certeza, nós colheremos os bons frutos. Era isso que eu queria deixar a vocês. Muito obrigada por me ouvir. Espero que todos nós, quando a gente fala aqui, nós somos os primeiros que precisamos ouvir. Aprendamos a olhar os nossos desafios de uma forma diferente.